Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial comigo, João Teixeira. Hoje vou-vos falar da função XLOOKUP. Agora que esta função já está disponível em praticamente todas as subscrições do Office 365, tenham vocês a subscrição com atualizações bianuais ou mensais. A partir de julho ela estará disponível para todos os utilizadores. E então é uma ótima oportunidade para vos mostrar ao detalhe aquilo que esta função faz e essencialmente esta função veio melhorar um bocadinho aquilo que vocês tinham com a função VLOOKUP e com as outras funções de pesquisa. Por isso ela permite efetivamente substituir as funções VLOOKUPs, HLOOKUPs, LOOKUPs, até o index e o match em alguns casos permite substituir. E por isso no tutorial de hoje eu tenho uma série de exemplos em que mostro ao detalhe todos os argumentos desta nova função e vou aproveitar e fazer uma analogia ou uma comparação com aquilo que são as semelhanças que existem com a função VLOOKUP e também as melhorias ou as diferenças que existem entre estas duas funções, porque provavelmente a função VLOOKUP é aquela que também mais semelhanças tem com esta nova função. Por isso fiquem por aí, é já a seguir no tutorial, a não perder. Muito bem, já estou então no meu fecheiro, onde tenho na primeira folha duas pequenas bases de dados. Uma que é a principal, que é a nossa tabela para avaliar os VLOOKUPs e XLOOKUPs, mas depois também tenho aqui outra para outro exemplo, que é da quantidade. Esta tabela tem um nome, como podem ver aqui no Table Design, já temos um nome dado, tabela base, o que me vai facilitar o processo quando estiver nas outras folhas, para não ter que estar a trocar folha em folha quando estiver a fazer a função. Vou sempre chamar tabela base para a nossa tabela. Passando então para a primeira folha de exemplo, ou seja, para o primeiro exemplo, XLOOKUP 1. Temos então esta tabela replicada, na qual temos um ID de produto e na primeira coluna, que está colocado, e vamos devolver a quantidade com o VLOOKUP de um lado e a quantidade com o XLOOKUP do outro. Então, começando com o VLOOKUP, VLOOKUP, e temos o primeiro argumento que é o valor a pesquisar, A5. Segundo argumento é a nossa tabela de base, vamos buscar pelo nome, tabela de base. E vamos devolver agora a terceira coluna, ou seja, a quantidade está na terceira coluna da nossa tabela de base. E a correspondência vai ser uma correspondência exata, ou seja, valor 0, também podem colocar falso para exact match, ou seja, a opção baixo. E fechando o parênteses, temos então 1084 como a quantidade devolvida. Então, VLOOKUP, valor a pesquisar, tabela de base, número da coluna devolvida e correspondência exata. Se eu puxar os valores para baixo, tenho então as quantidades todas definidas. Agora, passando para a quantidade com a nova função XLOOKUP. XLOOKUP, e temos então um parâmetro semelhante, que é o valor a pesquisar, A5, mas agora temos um lookup array, ou seja, o intervalo onde está o valor que nós vamos pesquisar. Então aqui já não damos a tabela toda. Vamos basicamente buscar a tabela de base, mas vamos buscar o campo, que é o campo do ID. Ok? E fechamos o parênteses reto. E depois temos o terceiro argumento, ou seja, só temos 3 argumentos obrigatórios, e temos o return array, ou seja, o intervalo algures, onde está o valor que nós queremos devolver. Por isso, vou buscar outra vez a tabela base, mas o campo que eu quero devolver agora vai ser a quantidade. Fecho os parênteses retos e fecho o XLOOKUP. E temos então exatamente os mesmos resultados dados com a função XLOOKUP. Em resumo, valor a pesquisar, intervalo onde vamos encontrar o valor e intervalo onde vamos encontrar o valor que vai ser devolvido. Ok? Então, a função XLOOKUP, pelo facto de ter uma mecânica um bocadinho diferente, ou seja, nós aqui na função XLOOKUP basicamente não indicamos a tabela, damos sim uma coluna onde está o valor que procuramos e o valor que devolvemos. Também não existem aqui números, o que traz logo uma vantagem muito interessante, que é, vamos supor que voltamos à nossa base e acrescentamos aqui uma nova coluna. Por exemplo, se eu inserir aqui uma nova coluna na minha tabela de base, eu tenho aqui valores, em que vou pegar aqui nestes valores e Ctrl+C para copiar e colocá-los aqui dentro desta nova coluna. Ou seja, temos uma nova categoria, basicamente, na nossa base. Se voltarmos ao primeiro exemplo, já reparamos que o VLOOKUP já devolve valores errados, porque a nossa terceira coluna agora é
o produto e não a quantidade. Mas o XLOOKUP está a devolver os valores perfeitamente normais porque não temos um ID de uma coluna. Então, teoricamente, o nosso VLOOKUP teria que ser atualizado para a coluna 4 para devolver a quantidade e, neste caso, já teríamos o VLOOKUP atualizado. Mas no XLOOKUP não temos de fazer praticamente nada. Ou seja, esta é uma das primeiras vantagens que nós temos ao utilizar o XLOOKUP. Vou então passar agora para o segundo cenário, ou seja, quando o VLOOKUP não encontra um valor. Então, se não encontra o valor, ele vai devolver o NA ou ND, estando em português. Então, na mesma tabela, vou fazer o VLOOKUP, ou seja, vou buscar novamente a quantidade, igual a VLOOKUP, e vou buscar o valor a pesquisar, A5. A minha tabela base há de ser a tabela de base. Agora vou devolver a quantidade número 4 e pesquisa ou correspondência exata à mesma. E temos então OK para devolver os valores. Preencher sem formatar e temos então aqui alguns NAs que são valores ou IDs que não existem no nosso intervalo. Então, basicamente, para corrigirmos isto, nós teríamos que utilizar uma função que nos ajudasse, a função essa que pode ser a função if_error, por exemplo, ou mais especificamente a função if_NA, que é logo específica para o erro do tipo NA, ou para os valores NA. Então, se eu fizer if_NA, o if_NA, não if, aí está, if_NA, e o valor que nós vamos avaliar é o valor que é dado pelo VLOOKUP, e caso esse valor devolva NA, vamos então colocar qualquer coisa como produto não existe. Ok? E então, passando novamente agora o VLOOKUP pelas outras células, temos então todos os valores que não existem com uma indicação diferente do NA, que é o produto não existe. Agora, vamos fazer o mesmo processo com o XLOOKUP à direita para a quantidade. Então, praticamente não temos de fazer nada de específico na nossa função. XLOOKUP, temos o valor a pesquisar, A5, temos o valor, ou o intervalo onde está o valor a pesquisar, que é a nossa tabela de base, que neste caso temos o ID, depois o valor devolvido, que é a nossa tabela de base, mas que temos a quantidade. Ok? Reparem que eu estou a usar nomes que é muito mais fácil para podermos ir buscar os valores. E temos o próximo argumento, que é o quarto argumento. Este já não é obrigatório, por isso não precisavam de colocar, como viram no exemplo anterior. Mas vamos colocar então o quarto argumento, que é, então, e se o valor não for encontrado? Se o valor não for encontrado, vamos colocar então novamente produto não existe. Ok? Acho que na outra coloquei maiúsculas, por isso para ficar tudo igual. Produto não existe. E fechamos o XLOOKUP. Então, de uma forma muito mais clean, digamos assim, podemos incluir o if_NA dentro do XLOOKUP. Okay? Muito mais fácil e simples de fazermos. Muito bem, vou passar então para o terceiro exemplo. Espero que o vosso teste com a função XLOOKUP esteja a correr bem para o vosso lado. Passando para a terceira folha, temos uma base que é a mesma tabela, ou seja, temos aqui as quantidades, como se estivéssemos a continuar a nossa tabela, só que agora a nossa tabela de base vai ser outra para calcularmos o desconto, ou seja, temos aqui na base a tabela da quantidade e dos descontos, é essa tabela que vamos utilizar para o nosso cálculo. Então, começando com o VLOOKUP em primeiro lugar, ambas as funções fazem pesquisas por valores aproximados, ok? Mas vão ver que o XLOOKUP é muito mais dinâmico. Então, vou começar com o VLOOKUP, já está, temos então o valor a pesquisar, que é a quantidade do VLOOKUP, B6, no qual agora vamos buscar a tabela de desconto, e na tabela de desconto vou devolver a segunda coluna, e essa segunda coluna, ou neste caso, depois de identificarmos a segunda coluna, vamos ter então uma pesquisa por valores aproximados, ok? Algo que o VLOOKUP sempre teve e continuará a ter. Quando não encontra o nosso valor, vai devolver o valor mais próximo que está acima do valor a pesquisar, ou seja, temos a nossa tabela ordenada para ele devolver o valor correspondente. Muito bem, temos então um desconto de 1%, eu vou arrastar para baixo e vamos só confirmar aqui na nossa tabela se temos aqui os valores certinhos, à partida sim, ou seja, para uma quantidade de 1000 temos 1%, para uma quantidade de maior que 7500, 7%, ou seja,
8.000 vai devolver o valor correspondente mais próximo, 7%. Muito bem, está correto. Então agora passando para o XLOOKUP. Temos a função XLOOKUP, temos o valor a pesquisar, neste caso C6, para o XLOOKUP. A nossa tabela, ou o nosso intervalo a pesquisar vai ser a tabela de desconto, mas vamos a uma coluna específica, que é a quantidade. Muito bem. E o valor a devolver vai ser na nossa tabela de desconto, mas uma coluna específica, que é a coluna do desconto. Ok, muito bem. Se o valor não for encontrado, bem, podemos colocar aqui só um tracinho, seguindo o próximo passo, mas podíamos fazer ponto e vírgula e deixar este argumento em branco. E temos então o Match Mode. Então, Match Mode, temos valores exatos, tal e qual como o VLOOKUP, e temos duas possibilidades para valores aproximados. Ou vamos buscar menos 1, em que ele vai buscar o valor mais abaixo, ou seja, o valor inferior ao valor que estamos a procurar, mas também pode ir encontrar, ou pode encontrar o valor que está acima do valor a procurar, ou seja, o valor mais alto. E depois também podemos fazer uma pesquisa por valores com wildcards, mas isto no VLOOKUP ou no XLOOKUP conseguem fazê-lo, ou seja, podem pesquisar, por exemplo, A asterisco e devolver o valor. Eu aqui não vou mostrar a parte do wildcard, vou mostrar sim os valores aproximados. Então, basicamente eu quero valores abaixo, ou seja, menos 1. E vou fechar o XLOOKUP. E então, com o XLOOKUP com valores aproximados abaixo, está a dar exatamente o mesmo resultado que o valor do VLOOKUP com valores aproximados. Mas vou aproveitar esta mesma função, vou fazer Ctrl+C e vou para o desconto com o XLOOKUP acima. Ou seja, vou colocar aqui no último argumento, depois de fazer o Ctrl+V, Paste, vou ter então o valor acima. Okay? E Enter para confirmar. Então, basicamente, o XLOOKUP tem esta flexibilidade que é, se ele não encontrar o nosso valor, 1084, que é uma quantidade que não existe na tabela de descontos, se for abaixo, ele vai devolver a percentagem inferior a 1084, se não, vai devolver superior. Se calhar o exemplo melhor é olharmos para o 8.685. 8.685 está a dar o valor de 7% ou de 10%. Ou seja, encontra 7.500, 7%, ou encontra 10.000 euros, 10%. Ok? Esta é a lógica do desconto com o XLOOKUP. Agora, para além desta vantagem de vocês poderem ter valores acima ou valores abaixo com o XLOOKUP, que não existe no VLOOKUP, só valores inferiores, para o VLOOKUP, nós temos a possibilidade de não termos que ter a tabela ordenada, ou seja, se eu fizer 7.500 e 5.000, se repararem, o XLOOKUP, aliás, o VLOOKUP já dá valores completamente errados, porque a ordem está trocada, mas o XLOOKUP mantém os valores todos certinhos. Reparem aqui no 7% dos 8.000 euros, ok? Então, para o antigo VLOOKUP, quando vocês fazem uma pesquisa aproximada, uma das regras é a vossa primeira coluna tem que estar ordenada ascendente. Com o XLOOKUP não é necessário terem essa ordenação. Então, se eu colocar novamente 5.000 e 7.500, vamos verificar que os valores do XLOOKUP não mudam, mas os valores do VLOOKUP voltam a estar. Ok, então não precisam ter a tabela ordenada quando trabalham com o XLOOKUP. Vamos então passar agora para o quarto exemplo, XLOOKUP 4. E então, neste cenário agora, temos uma situação em que o VLOOKUP sozinho já não se consegue desenrascar muito bem. Precisaria sempre da ajuda de outras funções, como por exemplo o index ou o match, e estou a falar especificamente de devolvermos um valor que está à esquerda do valor a pesquisar, ok? É algo que o VLOOKUP não consegue fazer, mas que o XLOOKUP vai conseguir fazer sem dificuldade. Para além disto, temos também a possibilidade de devolver não a primeira ocorrência, que é aquilo que acontece normalmente com o VLOOKUP, mas sim a última correspondência, ou seja, começar a devolver valores ou encontrar o valor a partir de baixo em vez de devolver a partir de cima, está bem? São esses dois cenários que vamos ver aqui com o XLOOKUP. Por isso já não vai haver VLOOKUP aqui, vai haver só XLOOKUP, em que temos o XLOOKUP à esquerda e temos o XLOOKUP para a última ocorrência. São os dois cenários que vamos analisar. Então, XLOOKUP, e basicamente temos o nosso valor a pesquisar, que é o produto, A5, e depois temos o nosso intervalo de pesquisa, que é a tabela base. Tabela de base, voltamos ao produto, ok,
e temos o intervalo que devolve, que é a nossa tabela de base à mesma, mas queremos agora devolver a categoria. Categoria. E se o valor não for encontrado, vamos pôr só um tracinho, por exemplo. O match mode, vamos pôr uma correspondência exata, que é já o quinto argumento, e entramos então no search mode. Então, temos o search mode primeiro para o último, ou seja, se houver duas ocorrências dentro do produto na minha tabela, ele vai devolver a primeira ocorrência a contar de cima ou devolve a última ocorrência, ou seja, a primeira a contar de baixo. São estas duas opções, ok? Para além disto, vocês têm mais duas situações, que é o 2 e o menos 2, que é o binary search, que basicamente ele faz o mesmo processo, mas a vossa tabela tem que estar ordenada, ou seja, para compatibilidade com cenários anteriores em que têm que ter as tabelas ordenadas. Mas aqui nestes dois cenários vocês nem sequer precisam ter a tabela ordenada, até porque estamos a falar de produtos, e produtos é texto, por isso não precisam de estar ascendentes ou descendentes. Então, mas neste caso eu vou colocar apenas um, porque o Search Mode depois já vamos testar na segunda coluna deste cenário, e por isso basicamente o que eu pretendo é, tenho o produto e a categoria, e vou fazer Enter. Não sei se repararam que na nossa tabela base o produto está à direita e a categoria está à sua esquerda, ou seja, teoricamente com o VLOOKUP este nosso produto tinha que estar na primeira coluna da nossa tabela, e neste caso não está. Então, neste cenário, ele encontra facilmente a categoria, mesmo estando à esquerda do nosso produto, ok? Bom, então agora, para o novo cenário, vamos ter então a última correspondência, ou seja, se formos aqui à base também, devemos ter aqui o produto Anchor, ok? Mas temos aqui outro Anchor, ou seja, um para ciclismo e outro para sapatilhas. Então, basicamente, ele vai nos devolver as sapatilhas, se for a primeira ocorrência, ou vai devolver o ciclismo, se for a segunda ocorrência. Então, voltando ao nosso cenário, vamos fazer o XLOOKUP, novamente, lookup value, produto, lookup array, novamente a nossa tabela de base com o produto, o valor a devolver está na nossa tabela de base, mas será a categoria, que reparamos no exemplo anterior que está à esquerda do produto. Se não encontrado, vamos colocar um tracinho. O match mode vamos colocar a 0. E agora sim, search last to first. Ou seja, ele aqui vai nos devolver outra categoria. Vai nos devolver a categoria de ciclismo, se não me falha a memória. Exatamente. Anchor, ciclismo. Então, a pesquisa está a começar de baixo para cima. Ok? Vocês podem então devolver a primeira ocorrência a contar de baixo. Temos aqui o Anchor a devolver ciclismo. E na primeira situação devolvia sapatilhas. Muito bem, temos todos os argumentos da função XLOOKUP analisados e todas as formas que nós conseguimos trabalhar esta função, pelo menos em termos de argumentos. Há certos cenários em que o VLOOKUP já não consegue chegar, ok? Mas, antes de terminar o tutorial, vou-vos dar só mais um exemplo, porque esta função XLOOKUP, sendo uma das novas funções do Excel, está naturalmente preparada para trabalhar com arrays dinâmicos. O que significa que, para o cenário, o último cenário que nós vamos ter, que vai ser aqui o XLOOKUP 5, vamos ter então o XLOOKUP a trabalhar com um array dinâmico. E então, basicamente nós temos aqui o ID do produto, que está a ser colocado numa célula à parte, ok? E este ID de produto tem uma listinha onde nós podemos escolher todos os IDs dos produtos. IDs esses que são os IDs da nossa tabela de base. E então, basicamente temos agora uma tabela em baixo, e esta tabela vai ter exatamente os mesmos campos que a nossa tabela de base. Ou seja, o que eu quero com o XLOOKUP é devolver logo todos os valores de uma única vez. Ok? Então, vamos posicionar o nosso cursor na célula A8 e vamos começar com a função XLOOKUP. E, basicamente, o nosso valor a pesquisar é o valor que está na célula A5. Ok? E esse valor, ou seja, esse ID do produto, está na nossa tabela de base, no campo, ou na coluna ID. Aí está. Agora, o valor, ou seja, o intervalo a devolver, o return array, que nós fizemos nos exemplos anteriores, era devolvíamos uma nova coluna, a categoria, ou quantidade, ou preço unitário. Só que agora, o que eu vou devolver vai ser a tabela toda. E só isto. Fechar. Voilá. Temos todos os valores em função do produto. Estão a ver esta marcazinha azul? É um array dinâmico. Estão a ver a barra de fórmulas está a cinzento?
é um array dinâmico, ou seja, a fórmula está feita na primeira célula e ele faz o spill, basicamente, para preencher todo o intervalo. E então, de uma forma super rápida, nós mudamos o nosso ID, que já não está numa célula do nosso intervalo, ou seja, mudamos num valor à parte, e ele devolve todos os valores com o array dinâmico. XLOOKUP no seu melhor, claramente. Aí está, pessoal. Chegamos ao final de mais um tutorial. Hoje com a função XLOOKUP e a comparação com a função VLOOKUP. Vimos vários cenários em que trabalhamos ao pormenor esta função e espero que tenham gostado do tutorial. Se sim, não se esqueçam de colocar um like, partilhem o vídeo e, acima de tudo, subscrevam o canal para terem acesso às novidades em primeira mão. Por isso, até lá. Espero ver-vos no próximo tutorial.